Como deixa nervoso isso aqui, gente. Eu estou desde o início do culto segurando esse microfoninho ali. Como dá um nervoso, né? Mas que o Senhor nos fale através do poder da palavra dEle. 2025, eu desejo para você um ano cheio de Bíblia. Nós poderíamos dizer aqui tantas coisas nesta manhã, mas eu quero desejar para você um ano cheio de Bíblia, 2025. No ano de 2022 foi publicado um artigo na revista Cristianismo Hoje, que foi fundada pelo pastor Billy Graham, que ele fundou começou essa revista em 1956. Esse artigo, ele traz uma pesquisa que é feita todos os anos nos Estados Unidos, que chama Estado da Bíblia. Ela é feita junto com a Sociedade Bíblica Americana. E os dados dizem que cerca de 26 milhões de pessoas tinham praticamente parado de ler a Bíblia no ano de 2021. A pesquisa também diz que até o ano de 2021, cerca de 50% dos americanos liam a Bíblia por conta, pelo menos uma vez por ano. Essa porcentagem ela permaneceu desde 2011 até 2021. Mas, em 2021, esses pontos caíram drasticamente. Mais de 13 milhões de leitores da Bíblia, mais engajados, disseram ter lido menos a Bíblia em 2021. O pesquisador-chefe disse que essa mudança dramática sobre a leitura da Bíblia, mesmo essa leitura individual, ela está ligada à frequência à igreja. Quando os cultos regulares foram impedidos pela pandemia, já até passou, né, o vírus da Covid-19, isso afetou não apenas as comunidades, elas fecharam, né, as igrejas ficaram fechadas, mas também os indivíduos cristãos em casa. Essa é uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Fala que a pandemia teve um impacto visível na frequência à igreja. Diz que 1/3 dos fiéis não retornaram às igrejas, aos templos, participando dos cultos públicos. Alguns optaram por estar online. Se você está online e você está impedido de vir, que Deus te abençoe. Mas se você pode vir, venha para o culto, venha para cá junto com a gente. Tem muitas pesquisas dizendo que nesse período nós deixamos de ler a Bíblia. No Brasil não tem muita pesquisa assim confiável. Nós vemos muito naqueles Gospel Prime, Gospel não sei o quê, que fala que os cristãos aumentaram. Mas eu achei apenas um artigo da CEPAL dizendo que em 2011, 40% diziam que a Bíblia era o livro preferido. E já em 2024 esse número caiu para 38%. Essa pesquisa lá nos Estados Unidos fala que depois da pandemia, houve um interesse grande por parte de jovens na leitura da Bíblia. Pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas que também ficaram interessadas e começaram, os aplicativos aumentaram assim muito, que baixaram a respeito da Bíblia. Então nós temos aqui uma realidade: os cristãos deixaram de ler a Bíblia e as pessoas que não são cristãs ou pessoas que não são interessadas no Evangelho começaram a se interessar pela palavra de Deus, abaixando aí os aplicativos. Se eu fizesse hoje aqui, nesta manhã, uma pesquisa, quantos leem a Bíblia diariamente? Não precisa erguer a mão. Amém, irmã? Louvado seja Deus pela sua vida. Quantos já leram a Bíblia toda durante o ano? Amém. Mais corajosos aí, né? Quantas vezes? Muitas vezes, né? Tem alguns irmãos que dizem que já leram 20, 30 vezes a Bíblia. Você já começou a ler a Bíblia nesse ano? Estamos no dia 12 de janeiro. Já passou 12 dias do início da virada do nosso ano. Você já começou a leitura da Bíblia na sua casa, no seu lar, no seu devocional? Antigamente, eu não sou tão novinho assim, eu estou chegando nos 40. Mas eu lembro de criança
que os cristãos eram chamados o povo da Bíblia. Eles andavam com suas Bíblias embaixo do braço, né? E era um sinal que eram cristãos evangélicos. Será que hoje nós somos conhecidos por ser o povo da Bíblia? Hoje nós temos o aplicativo aqui, nós usamos, a grande maioria usa a Bíblia, usa o aplicativo para ler a Bíblia. Mas será que nós somos conhecidos por sermos ainda o povo da Bíblia? Irmãos, a Bíblia é o livro dos livros. Ela é o livro mais lido no mundo todo ela é o livro mais lido. Ela é o livro mais traduzido para outros idiomas. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em português, né? Então, ela que tem mais tradução. O livro mais distribuído de todos os tempos. Estima-se hoje que 5 bilhões de exemplares da Bíblia já foram distribuídos no mundo todo. Nós, como bons batistas, se você é dessa igreja, ou se você é da igreja batista, você deveria conhecer um pouquinho da nossa declaração doutrinária. No primeiro item lá, fala que a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática. Quando você vai ver a exceção Escrituras Sagradas, fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução de vida. Ela diz ainda mais assim, revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria da religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta do homem. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Isso diz a nossa declaração doutrinária. Diante disso, queridos, nós não estamos mais vivendo em pandemia. A Covid já passou, nós já esquecemos, né, muitas vezes, que nós ficamos lá em casa, com as crianças, procurando alguma coisa para fazer. As igrejas estão abertas já há bastante tempo, graças a Deus. Então, por que não lemos a Bíblia com tanto empenho, com tanto esforço, com tanta disciplina, com tanta regularidade? Será que nós não acreditamos mais nela? Será que nós não acreditamos que ela pode transformar vidas? Ela pode transformar as nossas mentes? Será que hoje ela não tem mais tanta importância assim na nossa família, na nossa casa? Hoje foi um dia bem, deu certo, propício, que foi apresentado, né, os filhinhos ali, a filhinha do Alain, e o pastor falou, ensina as crianças, desde pequenininha, amarra na testa, amarra no vidro do banheiro, lá escreve o versículo, imprima versículos, né? Uma tradução mais linguagem de hoje aqui, né? Você pode fazer tantas coisas para os seus filhos aprenderem da Bíblia. Hoje, queridos, nós cristãos, e eu me incluo nisso muitas vezes, nós buscamos mais informações fora do que dentro da palavra. Nós estamos todo o tempo nas redes sociais, nós usamos muito mais Instagram, Facebook e tantas outras redes sociais do que nós lemos a Bíblia. O que nós ouvimos hoje nas redes sociais? Quando você vai lá, né, com os coaches, com os influenciadores, eles usam aquela palavra mindset, mudança de mente. Eu fui dar uma olhadinha em 2 influencers, e o influencer A diz assim, lugares certos, pessoas certas, conhecimentos certos, é sucesso. Sai de lugares errados, sai de pessoas que não te deixam crescer na vida. O outro diz, conecte com novos caminhos vão te trazer novas pessoas. Essas novas pessoas vão fluir novas ideias na sua mente, e essas novas ideias, novas ações e novos resultados. Queridos, tudo em cima de resultado, em cima de lucros maiores,
e o pessoal continua vendendo o curso, 12 de apenas R$ 9,90, e você fala só 12 vezes no cartão de crédito, e nós continuamos assim. Eu vou vencer, eu vou ganhar, eu sou o filho do homem, eu vou prosperar. Nós vivemos assim. Muitos começaram agora a usar a Bíblia de forma equivocada para dar base às suas teorias. Então ele pega um versículo lá, tira totalmente do seu contexto para colocar ali as suas ideias. Mas eu tenho um desafio para mim e para você nesta manhã. Nós estamos ainda no dia 12. Eu te convido a repensar sobre a importância da Bíblia em sua vida, em sua casa, em sua família. Eu convido você a se renovar diariamente com a leitura dessa palavra, desse livro, e o estudo tão especial desse livro. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Tudo é inspirado por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Diz lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Queridos, se toda a Escritura é inspirada por Deus, como que ela então, se você está anotando aí, você pode pôr aí, ponto 1, como a leitura e o estudo da Bíblia pode transformar a nossa mente? Nós falamos aqui o que os influencers dizem, né? Mas o que realmente transforma a nossa mente? Será que é nós comprando cursos e só seguindo esses rituais? Banho gelado? É bom, gente, isso. Acorda cedo, vai ler, fazer caminhada, tudo isso é excelente. Romanos 12, 2, abre sua Bíblia aí. Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o mundo, ele quer controlar as nossas mentes em todo o tempo. Mas Deus quer transformar as nossas mentes, amém? Quem quer ser transformado diariamente pelo Senhor em 2025? Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Se nós deixarmos o mundo controlar a nossa mente, nós seremos conformados. Mas se deixarmos o controlar da nossa mente, a maneira da gente pensar, de acordo com a palavra, nós seremos transformados. Deus vai transformando a nossa mente e nós vamos focalizando nas coisas espirituais. Mas como fazemos isso? Através da palavra de Deus, através da Bíblia. Ao passar tempo meditando sobre a palavra de Deus, nós vamos memorizando e nós vamos assimilando ela em nosso interior, em nosso coração. E ao pouco, Deus vai tornando cada vez mais a nossa mente espiritual. Queridos, nós precisamos transformar as nossas mentes com coisas espirituais. Filipenses 4, versículo 8 diz assim: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Como nós pensamos nessas coisas? Através da palavra de Deus. Qual que é o instrumento? O instrumento principal para nos levar a pensar nessas coisas do alto é substituir nos nossos antigos pensamentos, né, aqueles hábitos destrutivos. Nós precisamos renovar isso por novos pensamentos, por hábitos que geram vida. Como fazemos isso? É apenas pela disciplina do estudo da palavra de Deus. Muitos cristãos hoje, queridos, permanecem escravos de medos, ansiedades, porque não se beneficiam do estudo da palavra de Deus. Nós participamos dos cultos, nós cantamos, nós participamos de todas as atividades da igreja, nós somos sinceros na nossa adoração, nós estamos tentando ali fazer a vontade de Deus,
mas nós não somos libertos muitas vezes dos pecados que nos escravizam. Por isso que a Bíblia deixa claro, lá em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos que a verdade é Jesus, mas Jesus revelado aqui na palavra de Deus. As boas sensações, tampouco as experiências, não nos tornarão livres. Não mudarão a nossa forma de pensar. Mas só através do conhecimento da palavra de Deus, nós teremos os nossos hábitos, nós teremos as nossas vidas transformadas e nós seremos verdadeiramente libertos. Põe aí, segundo tópico, qual a importância da Bíblia em nossa vida? Qual que é a importância dela? Por que ela é tão importante para nós? Por que nós precisamos buscá-la todas as manhãs? Por que nós possamos buscá-la como quem encontra um tesouro? Porque a palavra de Deus, ela nos salva. Ela nos conduz à salvação. Em 2 Timóteo 3,15, fala que, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A expressão aqui, sagradas letras, é uma tradução literal. Fica aqui subentendido que Timóteo aprendeu o alfabeto hebraico por meio das escrituras do Antigo Testamento. O termo sagrado significa dedicado para uso santificado. Por isso que a Bíblia, queridos, ela é diferente de todos os outros livros, pois ela foi separada por Deus para um uso sagrado especial. Olha aqui, algumas pessoas usam a Bíblia apenas para ficar bonita a prateleira. Alguns usam a Bíblia, muitas vezes, para colocar uma xícara de café, um enfeite bonito em cima da sua casa. Alguns usam a Bíblia para tantas outras coisas. Até para fazer peso, às vezes, né? Aqueles papel que está voando, você põe a Bíblia em cima. Não usa a Bíblia para enfeite, queridos. Não usa a Bíblia para ficar no armário. Usa a Bíblia para transformar, para trazer salvação na sua casa, na sua vida. Nós somos salvos porque nós cremos em Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo, ele é revelado aqui, na palavra de Deus. A Bíblia, ela revela a necessidade que temos de salvação. Ela fala que nós somos pecadores, que nós estávamos perdidos. Mas a Bíblia revela o plano maravilhoso de Deus para a salvação. Cristo morreu por os nossos pecados. Se crermos nele, ele nos salvará. Em João 3,16 diz isso. Queridos, você quer que sua casa seja, seus filhos sejam salvos? Você quer que seus familiares sejam salvos, seus amigos? Nós temos muitos amigos, muitas vezes nós falamos assim, aquela pessoa é excelente, ela só falta se converter. Querido, você caminha com ela há 20, 30 anos às vezes, e você fala, ela só falta se converter. Se você não explicar, se você não compartilhar a palavra de Deus, o Jesus encarnado aqui, ela não vai se converter. Não há outra ferramenta mais central para a obra do resgate redentor de Deus do que a sua palavra, porque ela é revestida de poder pelo Espírito de Deus. A mensagem toda da Bíblia é Jesus Cristo, é a nossa esperança, é o nosso Redentor. O Tatu compartilhou lá no grupo de oração, César orou aqui. O que o Tatu leva na prisão? Ele não pode levar celular, né, Tatu? Não pode levar nenhuma encomenda, não pode levar nenhuma comida,
nem pão. Ele leva a palavra que liberta. E quando nós vemos um testemunho desse, de um jovem menor infrator, que muitas vezes cresceu, né, como nós dizemos aí, refém da sociedade, uma vida sem um futuro, sem muita expectativa, mas a palavra que liberta, que entra ali naquele ambiente hostil, pode transformar a vida daquele garoto. Nós temos já, agora em 2025 vai ser o 3º ano, que nós iríamos servir lá na Missão Sena. Nós ouvimos na internet, nós vemos lá a situação da Cracolândia. Gente, aquele lugar ali realmente é assustador. A missão onde nós vamos servir fica do lado ali, você vê. E nós ouvimos de tanto ali, né? Parecem zumbi pela rua, eles estão ali totalmente assim, parece uma outra realidade, uma realidade virtual, uma realidade, um submundo. Mas vocês acham que é o que transforma a vida daqueles homens e mulheres? Será que é o pão que eles dão lá dentro, o jantar? Nós levamos os nossos melhores cozinheiros lá. Nós temos até chefe de cozinha internacional que vai junto com a gente. Mas você acha que é aquele tempero especial que transforma a vida? O que transforma a vida daquelas pessoas é a palavra de Deus. É a palavra pregada, a palavra explicada, aberta. Querido, se você quer que sua casa seja salva, seus filhos, nós temos o desafio, né, de criar os nossos filhos e educar desde pequenininho. Se você quer que seu irmão, seus parentes, seus amigos sejam salvos, ensine a Bíblia, pregue a palavra. Só você preparar uma mesa bonita e você falar, venha na minha igreja, pode ser que não transforme a vida dessa pessoa. Pregue a palavra. Use oportunidades. Você até pode preparar uma mesa bonita, bem posta, e chamar essa pessoa e compartilhar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos em ambientes e nós perdemos as oportunidades. Às vezes você está ali na fila do banco, sentado. Minha esposa trabalha na caixa, e na caixa é sempre cheio, né? E aí você fala assim, vai demorar, né? Tá frio, não, tá calor. E o Lula, e não sei quem, e aquele. Mas nós perdemos a oportunidade, às vezes, de compartilhar Jesus. Ensine, pregue a palavra. Às vezes você almoça com a pessoa ali todo dia do seu lado. De repente você é um pouco tímido, leve a palavra e comece a ler ali do lado. Crie oportunidades para que você possa pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não apenas nos salva, mas a palavra de Deus também nos santifica. Ela não é essencial apenas para nos salvar, mas também para nos santificar. João 17 diz, abre lá a sua Bíblia, vá grifando. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido, toda a sua vida tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. Toda a nossa vida. Se você quer desejos, pensamentos, se você deseja agradar ao Senhor, então nós devemos viver segundo a palavra de Deus. Tem uma frase do evangelista Moody, que diz que ele escreveu na contracapa da sua Bíblia, ou esse livro o afastará do pecado, ou o pecado afastará desse livro. Nosso amor pelo pecado tem que ser cada vez menor. E nosso amor por Deus, cada vez maior. A verdadeira santificação, sermos separados por Deus, se dá apenas pelo ministério
da palavra de Deus. Nós estudamos essa palavra para nós aprendermos tudo que Jesus fez por nós, assim nós possamos amá-lo cada vez mais e assim permitindo que o Espírito Santo, que habita em nós, ele nos conduza a uma vida cada vez melhor de prática, da prática de obediência ao nosso Deus. Querido, a palavra de Deus nos dá alegria, amor e poder para nós vivermos essa santidade. Você aqui, pai, mãe, marido, esposa, jovem, adolescente, filho, você profissional, qualquer que seja a sua área, se você quer sair daqui hoje comprometido com o estudo regular da palavra de Deus, se você quer crescer nessa santificação, na graça, você deve decidir hoje sair daqui comprometido com isso. A palavra de Deus também, queridos, ela não apenas nos salva, nos santifica, mas também a palavra de Deus nos guia. Qual foi a última vez que você precisou usar o celular como lanterna? Até no show hoje, né, pessoal? Hoje, né, na última música lá, levanta. Mas qual foi o momento, qual foi a última vez que você usou o celular como uma lanterna? No carro, para procurar alguma coisa? Foi num restaurante, de repente, você vai num lugar mais escurinho, você precisa, né? O óculos já não vai, você põe a lanterna, começa a virar uma bagunça. Às vezes é na casa à noite, a gente tem filho pequeno, né? Esposa cansada, você às vezes liga a lanterna lá para não acordar ninguém, para tentar ver onde está pisando. Se você vem no Way aos sábados, às vezes você vai precisar ligar a lanterna também, que a gente tem um ambiente mais escuro. Você pode usar o celular, né? Mas se eu perguntasse para você, por qual motivo você precisou da lanterna? Qualquer motivo que seja, a sua resposta está relacionado a alguma relação sobre escuridão, sobre o escuro. Nós usamos a lanterna relacionada a alguma coisa, à escuridão. Como um pecador, que vivemos com outros pecadores, em um mundo caído, você se depara com a escuridão todo dia. Na verdade, nós vivemos nesse mundo coberto de trevas. Embora num dia ensolarado como hoje, como ontem, um dia ensolarado de praia, de piscina, ou apenas de um pôr do sol. Em Piracicaba tem uns lugares bonitos que você pode fazer aquela foto do pôr do sol. Uma foto bonita de Instagram. A realidade é que nós vivemos mais para uma caminhada numa noite escura, pois nós vivemos num mundo caído. Em qualquer dia que você se depara, que você caminha, nós nos deparamos mais com a escuridão do que com a verdade. Nós vivemos com pessoas, nós caminhamos, muitas vezes na nossa família, tem alguém que não caminha com Jesus. Diante disso, para seguirmos em frente, sem grandes perigos, chegar aonde deve, você precisa de algo para iluminar o seu caminho. E nenhuma palavra, nenhum versículo responde melhor essa necessidade e a provisão do nosso Deus para as nossas vidas do que o Salmo 119, 105. O Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Hoje nós vivemos com a iluminação, nós temos iluminação em todos os lugares, mas no mundo antigo não existia a iluminação que nós temos hoje. As pessoas andavam à noite com uma peça de cerâmica ali, com alguma iluminaçãozinha, e ela sabia só onde ela estava pisando ali. Mas ela acreditava, pela fé, que ela estava pisando em lugares seguros com aquela iluminação. Queridos, se nós queremos andar por caminhos seguros, nós precisamos da palavra de Deus.
se você quer colocar luz, se você precisar colocar luz no seu casamento, você precisa da palavra de Deus. De repente você nessa manhã está precisando colocar luz no seu relacionamento com os seus filhos. Filhos, vocês precisam colocar luz no relacionamento com os seus pais. De repente, se tem algum casal de namorado aqui, você precisa colocar luz no seu relacionamento. De repente, é o seu trabalho. Você é um excelente profissional, mas falta luz. Nós precisamos de luz para lutar contra os nossos desejos, as nossas tentações, luz para os dias difíceis. Nós precisamos de luz para hoje, luz para amanhã e luz para depois de amanhã. Querido, não precisa mais andar na escuridão, tentando tatear, correndo perigo. Faça de 2025 a palavra de Deus, luz para os seus caminhos. A luz do mundo nos agraciou com a luz da sua palavra. E ela lançará luz, brilho, à volta dos nossos pés, nos levando a um caminho seguro. E quais maneiras práticas de incorporarmos a Bíblia em nossa rotina? É o ponto 3, tá, gente? Empenho. Grande disposição. Devemos abordar a Escritura com um profundo e constante senso de necessidade. Começo do ano nós fazemos metas. Quero acordar mais cedo, quero caminhar pelo menos 30 minutos. Agora a gente sabe da importância mais ainda do sol, né? Nas nossas vidas, tomar um pouquinho de sol. E nós nos empenhamos com tantas coisas. Nós empenhamos mais no trabalho, mais nas rotinas. Mas nós precisamos dessa grande disposição para abordar a palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos de esforço. Esforço é a intensificação das forças para a realização de uma tarefa. Não quer dizer que nós iremos ler a palavra de Deus como um sentimento de culpa, porque nós devemos fazer ela com alegria no coração. Academia que a gente faz com sentimento de culpa, né? Você chega lá e fala, nossa, eu não queria estar aqui, mas estou aqui, mas eu preciso, já que eu vim, eu vou fazer. Queridos, esforço. Nós nos esforçamos para tantas coisas. Precisamos nos esforçar para realizar essa tarefa de aprendermos mais a palavra de Deus. Disciplina. Disciplina são obediências às regras. Queridos, qualquer ambiente de trabalho você tem algumas disciplinas. Quem trabalha na rede de saúde, né? Hospitais, mais ainda disciplinas, você tem que obedecer às regras. Se você entra no centro cirúrgico, você tem que se paramentar tudo ali. Nós devemos nos aproximar de Deus com um compromisso. Devemos nos comprometer em estudar a palavra de Deus, submeter o nosso coração, a nossa mente, e ao que nós precisamos para o nosso dia a dia. Nós temos disciplina em tantas coisas. Pode ser que você já acordou hoje já, mais cedo, que você se comprometeu ali na virada, ou nos primeiros dias do ano, você já comprometeu a ler um livro. Nós ouvimos hoje muito disso, né? Para você ler não sei quantos livros lá, rápido, você aprende como ler de forma mais rápida, em 7 dias você lê um livro, em 7 horas, enfim. Tantas coisas. Disciplina. Mas será que nós temos disciplina para a palavra de Deus? E muitas vezes, essa questão da disciplina, eu sou encorajado pela minha esposa, pela Sara. A Sara ela é bem regrada nas coisas, quando ela coloca em seu coração. E ontem a gente estava um pouquinho atrasado, acordamos ali, né, um pouquinho. A gente ia buscar o Joaquim lá no Across, no acampamento. E eu pensei assim, eu acho que hoje a gente pode ler a Bíblia depois, mais tarde, né? Mas aí na hora que eu levantei ali, um pouquinho depois a Sara estava lá lendo a Bíblia. E eu fiz esse compromisso com o Senhor, de todos os dias, nesse ano,
eu ler a palavra, uma porção da palavra dele antes de sair de casa. E aquilo veio como, né? Caramba. Daí fui lá quietinho, peguei minha Bíblia, sentei do lado da Sara, quietinho ali. Disciplina. Querido, se você não lê a Bíblia, como seus filhos vão ver que você lê? Se você não abre ela na sua casa, como você quer que seus filhos tenham ela em seus corações? Maneiras práticas de incorporar a Bíblia na nossa rotina. Empenho, esforço, disciplina e rotina, regularidade, estabilidade. Significa que devemos ler, estudar e meditar todos os dias. Regularidade, rotina. Você não vai para o trabalho, estuda todos os dias. Você tem, 3 vezes por semana na academia, 2 vezes por semana o yoga, ou pilates, sei lá o que você faz. Rotina, regularidade. Levando a palavra de Deus em todos os lugares que estivermos, em todas as nossas decisões, ao nosso falar, ao nosso agir. Faremos tudo isso com o coração maravilhado pelo fato de Deus nos amar a ponto de nos presentear com um livro tão vivificante, tão transformador. Portanto, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus transmitida a nós. Nós devemos ler, nós devemos estudar, meditar e, principalmente, nós devemos colocar ela em prática. Comece o ano 2025. 2025, um ano cheio de Bíblia na sua casa. Espalhe versículos na sua casa para os seus filhos aprenderem. Tenha um tempo à noite de leitura com eles. De manhã é corrida, eles vão para a escola cedo. É difícil. Faça isso à noite. Casais, famílias inteiras lendo a Bíblia. De repente você casou, e quando você casou há 20 anos atrás, você colocou no seu coração esse desejo de orar e ler a Bíblia com sua esposa, com seu marido todos os dias. Às vezes a gente caminha com os namorados, dos jovens aqui, o pessoal vai casar, e a gente sempre está ali conversando, caminhando junto. Querido, se você não começar no início, se você não começar no namoro, a ler a Bíblia junto, a orar, você não vai fazer no casamento, vai ser mais difícil. Nós precisamos da palavra de Deus aberta em nossos lares, queridos. Nós precisamos, se nós queremos vencer nesse ano, se nós queremos ser melhores, nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Eu gosto muito do testemunho do pastor Mário Freitas. Ele é um missionário da Missão Mais, que trabalha com igreja perseguida. Ele conta que quando ele recebeu esse chamado para trabalhar com a igreja perseguida, ele estava na China. E ele foi para lá, numa missão, eles estudavam nas universidades, isso em 99, e eles conviviam com os estudantes ali. Então, junto com os estudantes, eles tinham a oportunidade de ensinar o inglês, e através desse ensino do inglês ali, de caminhando, eles testemunhavam de Jesus para aqueles estudantes. A China é um país fechado, para o evangelho, e então eles usavam dessas ferramentas para poder compartilhar o evangelho. Ele teve uma folga em um sábado e ele decidiu passear, passeando em lojinhas ali e tal. E ele se depara com uma loja de artesanato e ele vê ali alguma coisa de cerâmica, alguma coisa de arame, e ele vê um peixe. E ele fala, esse peixe na cultura japonesa, na cultura chinesa, não tem nada assim de especial, Mas quando ele está ali um pouquinho, aquele peixe chamou a atenção dele, ele fala que sai um senhor daquela loja, um senhor já idoso, e fala assim, você é do peixe? E ele não entendia muito ainda o mandarim, e ele brinca que ele era um pouquinho fortinho, e ele falou assim, acha que ele está me chamando de baleia, alguma coisa. Mas ele insiste e fala assim, você é do peixe? E ele fala, entra aqui. E ele chama a filha dele, adolescente, que falava inglês.
melhor, né? Assim, falava inglês que o senhorzinho ele não falava. E aquela menina adolescente convida ele, então, para ir na igreja no domingo. Para a igreja do peixe. Ele fala que, desde que ele viu aquele peixe, ele ficou ali um pouco, né, impactado e tal. E ele fala, beleza, eu topo e vou. Ele fala que no outro dia, conforme combinado, ele chega lá na lojinha lá. Daqui a pouquinho eles passam com o carro, pega ele, 45 minutos de estrada. E eles caminham 45 minutos nas estradas, indo mais para o interior. Ele fala que chega no momento, aquele homem ele pega o carro e joga atrás de um arbusto, num lugar, e esconde o carro. E ele fala assim, agora vamos caminhar. A menina fala, né, let's go. E diz que ele fala assim, agora vamos matar aqui, né, porque é proibido. E ele fala que começa a andar. E eles andam mais 45 minutos, e cada vez mais rural, vai ficando mais... E ele não vê ninguém, não vê nada, só mato, não vê nem algum outro carro, não vê nada. E ele fala que, depois de 45 minutos andando, ele chega num galpão. E ele fala que lembra uma olaria, uma fábrica assim, velha, e muito abandonada, assim. E quando eles entram lá dentro, diz que tinha ali umas 250, 300 pessoas, e aqueles cristãos estavam no fogo, adorando ao Senhor, estavam ali louvando, adorando, com as mãos levantadas. E ele falou, uau, cheguei no céu aqui. Eu cheguei no céu. E diz que num exato momento lá, desse culto, o pastor chama duas famílias. E chama as duas famílias, uma família com uma cara triste, com uma família o casal mais velho, com filhos mais jovens ali, adolescentes, com a cara um pouco triste. E a outra família, um casal mais jovem, com um nenezinho no colo, um pouquinho mais alegre. Ele fala, vai ser o momento agora de oração, né? Com certeza esse casal aí perdeu, essa família aí, aconteceu alguma coisa ruim, né? E o casal está feliz porque está com o nenezinho no colo, né? Mas aquele homem começa a falar, essa foi a semana mais importante na vida da minha família. Aquele homem que estava triste. Foi a semana mais importante na história da nossa família. E ele começa a não entender, mas por que foi tão importante? E ele está com cara de choro, né? E ele pergunta para a menina fala assim, é a cerimônia da Bíblia. Ele fala, mas cerimônia da Bíblia? Ele falou, mas eu nunca vi isso em nenhum, né, concílio da igreja, nunca vi isso, né, cerimônia da Bíblia. E aquele homem começa a contar que eles, naquela semana, não trabalharam. O filho mais velho, que sabia ler melhor, começava a ler a Bíblia ao raiar do sol, e eles iam até 10, 11 horas, lendo a Bíblia, meia-noite, e quando não aguentavam mais, eles dormiam, e logo cedo já começavam a ler a Bíblia de novo. Ele fala que o filho mais velho, que, como ele lia melhor, então ele que lia mais parte do tempo. Mas quando alguém queria ir no banheiro, eles não paravam a leitura da Bíblia. Ou quando o menino estava muito cansado, passava para a irmã, que era um pouco mais nova, para a Bíblia não parar de ser lida. E eles falam que naquela semana eles leram todo o Novo Testamento, e de Gênesis até Josué, e aquela semana tinha sido a semana mais importante da vida deles. E foi naquele momento que ele se deu conta que aquela família que estava do lado, que estava alegre, ela ia ter a palavra de Deus na sua casa naquela semana. E quando ele foi fazer mais ou menos a conta ali, de quantas pessoas tinha, ele deu uma olhada por cima ali, de quantas famílias haviam naquele lugar, ele se deu conta que muito provável aquela família ia receber a palavra de Deus novamente só daqui a 1 ano. Daí que ele se entendeu, e a menina explicou para ele, que naquela igreja tinha apenas duas Bíblias. Uma Bíblia que era do pastor, que precisava para estudar e ensinar a igreja, e aquela outra Bíblia, que era passada de semana a semana para cada família. Cerimônia da Bíblia. Queridos, eu gostaria que, como marco, você
hoje, para esse ano 2025. O pastor falou sobre tradições no culto de Natal, que nós devemos ter tradições nas nossas famílias. Eu gostaria que você pensasse e fizesse a cerimônia da Bíblia, o memorial da Bíblia na sua casa. Que você lembrasse dessa história. Muito provável que aquela família recebia a Bíblia só daqui a um ano. Quantas versões você tem da Bíblia na sua casa? Quantas Bíblias você tem na sua casa? Com o celular nós podemos baixar quantas versões nós quisermos, em outras línguas. Ainda hoje, há pessoas morrendo, dando suas vidas por esse livro. Eu já queria chamar a equipe que vai encerrar com louvor. Ainda hoje, missionários morrem por esse livro. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Faça as contas aí bem rápido. Quantas Bíblias seus filhos têm? Feche seus olhos. Eu queria que você consagrasse esse tempo ao Senhor. Nós cantamos aqui que o nosso amor por Jesus é o que a gente tem de maior. Não há nada melhor que o nosso Deus, que o nosso Jesus. Não há nada melhor. Nós cantamos aqui, não há nada melhor que o nosso Deus. Queridos, faça da Bíblia algo especial na sua casa. Faça da leitura da Bíblia nesse ano algo especial. Você pode achar na internet vários manuais ali de como ler a Bíblia o ano todo, planos de leituras. Comece lendo a Bíblia do início, de Gênesis. Comece pelos Evangelhos. Coloque em prática, queridos. Eu coloquei esse desafio para mim, para minha família. Que ela será lida todos os dias antes de eu sair de casa. Faça um memorial dela na sua casa. Senhor, obrigado por esta manhã, por estarmos na Tua presença. Obrigado por podermos estar em um país, numa cidade, numa igreja, onde é permitido nós louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que nesse mesmo horário, em muitos lugares do mundo, há pessoas sofrendo por causa do Evangelho. Há igrejas subterrâneas, igrejas perseguidas, que não podem abrir a Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque muitas vezes nós buscamos tantas coisas ao levantar, ou nós corremos atrás de tantas coisas, ó Pai. E muitas vezes nós deixamos o Senhor em segundo lugar, em terceiro, em quarto lugar. Pai, nós acordamos muitas vezes cedo com o desafio de fazer tantas coisas, ó Pai. Nós esquecemos de agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, pelas Tuas misericórdias sobre nós. Pai, nós lemos tantas coisas, estudamos tantas coisas, nós nos empenhamos, nós nos dedicamos com tantas coisas, ó Pai. Mas esse dia, ó Pai, nós queremos fazer da Bíblia, Pai, de algo precioso, algo importante para as nossas famílias, para a nossa vida, para a nossa casa, ó Pai.
Pai, anima o coração do teu povo, anima os nossos corações, ó Pai. Para que se nós queremos transformar as nossas mentes, nós precisamos da tua palavra. Se nós queremos transformar as nossas vidas, nós queremos que os nossos familiares sejam salvos, a nossa casa seja salva, nós precisamos da tua palavra. Se nós queremos santidade, se nós queremos ser mais santos perante o Senhor, nós precisamos da tua palavra. Pai, nós precisamos de luz para os nossos dias. Nós vivemos num mundo caído, num mundo cheio de pecado, num mundo escuro, Senhor. Nós precisamos do poder da tua palavra para iluminar o nosso caminho, os nossos passos, os nossos pés, Senhor. Pai, faz de novo do teu povo, o povo da Bíblia. Cria em nós, na PIB de Piracicaba, aqui nesta manhã, Pai, esse amor, esse temor pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado pelos nossos pastores que têm se dedicado a estudar e ensinar o teu povo. Pai, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui nesta manhã, ó Pai. Pai, tudo que eu falei aqui, o Senhor sabe que não tem poder para transformar, mas a tua palavra é poderosa, a tua palavra tem poder. Então, por favor, Pai, transforma as nossas vidas. Por favor, Senhor, muda a nossa mente, a nossa forma de pensar. Por favor, Senhor, salva os nossos filhos. Salva a nossa família, Senhor. Por favor, Senhor, traga luz aos nossos pés nesse ano 2025. Nós desejamos tantas coisas, ó Pai. Nós queremos ter uma vida melhor, nós queremos ter saúde, tantas outras coisas, prosperidade. Nós fazemos vários metas, planos para o ano, ó Pai. Mas que nós possamos sair nesse ano aqui, nesse domingo, ó Pai, com esse desafio de levarmos a tua palavra e andarmos com ela todos os dias da nossa vida. Abençoe nosso dia, nos traga de volta à noite, ó Pai, para continuarmos prestando culto agradável ao Senhor. Abençoe agora, Pai, cada família. Abençoe a refeição, aquilo que o Senhor coloca em nossas mesas, o pão de cada dia. Abençoe as nossas conversas, as nossas ações. Que esse dia seja um dia dedicado para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.